E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Marcos 1:40-45. Esse evangelho fala de alguém que se aproxima de Jesus quando, humanamente, já não havia muito mais o que fazer. Não é alguém que está apenas com um problema pontual, é alguém que vive há tempo suficiente numa condição difícil para ter aprendido a se conter, a não esperar demais, a não criar expectativas altas. A lepra, naquele contexto, acabava moldando o modo como a pessoa se via e se colocava no mundo. Com o tempo, não era só o corpo que adoecia, era a forma de existir. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Nem sempre o que nos pesa hoje começou ontem. Às vezes é algo que foi se acumulando, um cansaço que não passou, uma frustração que não foi tratada, uma culpa que ficou guardada, uma situação que se repetiu tantas vezes que a gente parou de lutar contra ela. Aos poucos, a gente vai se adaptando ao que dói, vai se acostumando a viver um pouco menos inteiro. Esse homem se aproxima de Jesus e faz um pedido muito simples, mas muito honesto. Se queres, podes limpar-me. Ele não diz quando, não diz porquê, não exige nada. Ele só se coloca ali do jeito que está. É a oração de quem não tem mais força para negociar com a própria vida. É a oração de quem não tenta controlar o resultado. E a resposta de Jesus começa antes da palavra. Ele se move de compaixão e toca. Esse gesto é decisivo. Jesus não resolve o problema mantendo distância. Ele não trata a dor como algo abstrato. Ele toca, ele se aproxima do que é frágil, do que está ferido, do que talvez a própria pessoa já evita olhar com atenção. Quantas vezes nós também gostaríamos que Deus resolvesse as coisas sem tocar muito fundo, que Ele ajeitasse a situação, mas não mexesse demais, que aliviasse o sofrimento, mas não nos obrigasse a encarar aquilo que fomos empurrando para depois. Mas Jesus não age assim. Ele toca porque sabe que há feridas que não são apenas funcionais, são humanas. Não é só a lepra que precisa desaparecer, é a pessoa que precisa voltar a se sentir inteira. Quando Jesus diz quero, essa palavra tem um peso enorme. Não é uma resposta automática, é uma decisão. É como se dissesse, eu assumo isso com você, e a cura acontece. Mas o evangelho não termina na cura, porque a vida não termina quando um problema é resolvido. Jesus orienta aquele homem a seguir um caminho, a respeitar um processo, a voltar para habitar a vida comum de maneira ordenada. Isso é muito importante, porque às vezes nós queremos a solução, mas não queremos o caminho. Queremos o alívio, mas não a reorganização da vida. Queremos que algo mude, mas sem precisar rever escolhas, ritmos, hábitos. O detalhe final do texto é muito revelador. O homem sai falando de tudo o que aconteceu e Jesus passa a não poder circular livremente. Aos poucos, os lugares se invertem. E isso mostra que os encontros verdadeiros com Jesus nunca são neutros. Eles geram consequências. A vida não volta exatamente ao que era antes. Esse evangelho toca diretamente a nossa rotina. Ele fala das situações que a gente carrega em silêncio, das áreas da vida que a gente aprendeu a administrar em vez de curar, das dores que a gente normalizou. E nos lembra que Jesus não se afasta dessas coisas. Ele se aproxima. Mas ele não oferece apenas um conserto rápido. Ele oferece um encontro que transforma. E isso exige tempo, maturidade e disposição para viver diferente depois. Talvez hoje essa palavra não esteja te perguntando o que você quer que Jesus faça, mas algo mais profundo. Você está disposto a deixar que Ele toque aquilo que você vem administrando sozinho há tanto tempo? Porque a verdadeira cura não é apenas voltar a funcionar, é voltar a viver com mais verdade. É isso que esse evangelho nos entrega, sem pressa, sem atalhos, com profundidade. Amém.